Amigos, hoje queremos nos encontrar refletindo sobre uma necessidade absoluta, indispensável, da qualidade de nossa vida a nível pessoal, de família, de comunidade e de humanidade. A natureza do ser humano, na sua essência, somos seres finitos, feitos para o infinito. O espiritual no ser humano não é uma circunstância e nem uma necessidade que nasce da sua experiência finita. É algo de profundo, talvez uma das dimensões, e por que não, no dizer dos estudiosos de religião e do comportamento humano, um dos impulsos mais básicos da natureza humana é o impulso da transcendência. No estudo das civilizações, dos povos, através dos tempos, Bourdieu diz que encontramos sistemas ateus, jamais civilizações ateias. O impulso espiritual, a busca da transcendência, da sobrevivência, é a maior presença escondida no tecido das civilizações. Todas as religiões e mitos são expressões da necessidade que o ser humano possui de se encontrar com o transcendente. As grandes religiões e a essência do cristianismo se define na relação de encontro entre Deus e o homem com Deus. O cristianismo se define como uma relação onde Deus é o motivo e a razão principal do existir, do viver, do conviver, do amar e do ser amado, de nosso presente e do nosso futuro. Se essa é a verdade, ai do ser humano que se esquece do espaço da oração. Ele se debilita na essência de sua natureza humana. Ele se torna um ser subnutrido no que de mais profundo ele possui no seu desejo de felicidade. A oração não tem substituto. Se reza ou não se reza. Alguém pode não ter fé, mas alguém não pode negar a sua natureza espiritual. Portanto, na medida que o ser humano deixa de rezar, ele começa a se corromper. Essa é uma constatação da antropologia. E diz Bourdieu, no seu livro A Semente do Eterno, que é um estudioso, incrivelmente um ateu, ele fala assim: no estudo dos povos, sempre que em nível pessoal, em nível afetivo, em nível de grupo, de comunidade ou de civilização, foi esquecido o Criador, o ser humano adoeceu. Em sua estrutura pessoal, afetiva, de comunhão, se tornou agressivo. Portanto, rezar ou não rezar não é um tema para ser discutido, é um tema para ser levado a sério. Então, na relação, a nível pessoal, ela deve ocupar algo interior. Hoje, acredite-me, a própria Unicamp de São Paulo provou, através de um especialista, se vocês quiserem, eu lhe mando o e-mail, de que a verdadeira medicina exige o estudo, que o médico entenda um pouco da dimensão espiritual dos seus pacientes. Se trata de algo de saúde humana, mas a espiritualidade nos leva a uma saúde maior, a nosso destino maior que é Deus. Portanto, rezar, não importa a forma de oração, se trata de ter momentos com Deus. Então, a minha pergunta hoje é muito concreta. Que lugar ocupa a oração em sua vida? Que lugar ocupa a palavra de Deus em sua vida? Ela é um ornamento, a Bíblia, de sua casa, ou não faz parte do seu dia? Que lugar ocupa durante a semana
o momento de casal, a dois, em grupo de oração, na medida que você deixa de rezar, acredite-me, vai ficando um vácuo, um vazio, uma nostalgia, uma ausência dentro de você, e você coloca outras coisas no lugar a você próprio quando Deus não se torna uma razão de ser de sua vida. Portanto, meu querido amigo, amiga, que vamos rezar. Sem mim vocês nada podem fazer. E pensar num cristianismo, falarmos em sermos cristãos e não termos contatos com o nosso Criador é uma negação do que somos. Nos debilitamos na essência da vida. Numa pesquisa feita em quase 800 padres e religiosos que deixaram o sacerdócio, a unanimidade disseram que a perda do elan, do gosto e da vida veio exatamente pelo esquecimento de não ter espaço no seu contato com Deus. E na medida que um tempo se torna exigente, mais ainda devemos rezar. Os grandes momentos de transformações do mundo e da igreja vieram por pessoas que rezam. Teresa de Calcutá, em dado momento, as suas religiosas disseram: querida madre, o nosso trabalho está aumentando, os pobres chegam em nossa casa, vamos diminuir a hora e meia que temos de oração para 1 hora, para poder viver a caridade. Teresa de Calcutá disse: me deixe responder, me deixe durante os dias em silêncio, eu vou trazer a resposta. E quando trouxe a resposta, ela disse: não, aumente mais 1 hora e meia a oração na vida. Os grandes homens e mulheres de Deus do mundo, os que transformaram a humanidade, os que têm a vitalidade em seu coração, são pessoas apaixonadas com Deus, aonde Deus ocupa. E, acima de tudo, eu e você e nós que falamos em Jesus, se a oração não fosse importante, Jesus seria uma mentira. Diz todos os evangelhos, todas as páginas da Bíblia, que Jesus, como de costume, toda noite se retirava e parava horas em oração. E Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, Ele é o exemplo. Segui-me, amai como eu amo, vivam como eu vivo, pratiquem o que eu pratico e vocês entrarão no caminho do Pai. Portanto, se deixarmos de rezar, nos desumanizamos, adoecemos em nossa vida, em nossos afetos, em nossas relações humanas, em nossa paixão pela existência e nos tornamos fracos para vencer os problemas e não temos uma razão maior de viver. Amigo, volte a dar um espaço à oração e sua vida voltará a brilhar em nível pessoal, em nível de família. Que o Deus Pai, fonte da vida, se torne um confidente, um companheiro, um amigo de sua vida, de seu lar e da sua existência. E que o Deus lhe abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.